noção básica dos evangelhos, depois a gente já vai partir para o estudo do evangelho conforme escreveu Mateus, para a gente ganhar tempo, mesmo porque a gente vai estar sempre falando nessas aulas posteriores acerca da ideia geral do evangelho, dos textos que se combinam, né? Por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender com relação aos evangelhos é o significado do termo. O irmão Wilson vai passar lá no primeiro slide. O significado do termo evangelho. Evangelho é uma palavra emprestada do idioma grego. A palavra evangelho no grego é evangelion, que significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas. É a junção de el, né, boa, e de angelion, que é mensagem, né? Então vem a palavra anjo, né? Angelos, mensageiro. A palavra anjo é mensageiro. Então evangelho é boa notícia, boa mensagem. Então nós temos 4 evangelhos na Bíblia. 3, eles têm muitas passagens que combinam entre si, uma complementando a outra, porque são do mesmo assunto. Então por isso que esses 3 evangelhos são chamados de sinóticos, ou seja, dentro de uma mesma sinopse, uma mesma visão, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Já o evangelho de João tem uma outra característica em cima mais dos estudos profundos com relação aos discursos de Jesus. Mas os 3 primeiros evangelhos, eles se parecem muito, mas eles são importantes dentro do cânon bíblico para que a gente tenha uma noção melhor acerca do caráter da pessoa e da obra de Jesus. São 3 evangelhos porque são 3 evangelistas apresentando o evangelho de Cristo a públicos diferentes. Mateus escreveu mais foi para os judeus, para apresentar Jesus como Messias, que os judeus aguardavam. Marcos escreveu para os romanos, para mostrar aos romanos que Jesus é o Filho de Deus, que veio cumprir todas as ordens de Deus, inclusive a principal dela, que era de morrer no Calvário em favor da humanidade. E Lucas escreveu aos gregos, porque os gregos desejavam conhecer um homem que fosse perfeito. E Lucas então apresenta Jesus como esse homem perfeito, para preencher esse vácuo, esse vazio no coração dos gregos. Então a gente tem 4 evangelhos. Os 3 primeiros, respectivamente, foi para judeus, romanos e gregos. E o 4º evangelho, que é o evangelho de João, já escrito já no finalzinho do 1º século, foi escrito para a igreja, para a comunidade cristã, para fortalecer a sua fé e ter bases teológicas para combater as primeiras heresias que estavam surgindo naquela época. Então, a princípio, que a gente tem que aprender que evangelho significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas, como mais comum as pessoas falam, né? Boas novas. Então, vamos ver aqui, nesse próximo slide, os evangelhos como obras literárias. Então, por que o cristianismo existe? Por causa da pessoa de Jesus Cristo. Inclusive chama-se cristianismo por causa do Cristo. Então, Cristo é uma palavra grega que equivale à palavra hebraica Messias. Então, Messias é no hebraico, né? Do hebraico Mashiach, e Cristo é do grego, da palavra grega Christos, né? Então, mas significam a mesma coisa. Qual é o significado de Cristo ou Messias? Ungido.
Esse é o significado da palavra Cristo ou Messias, significa ungido. É aquele que foi ungido da parte de Deus para trazer as boas novas às pessoas. Por isso que Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, quando ele foi ler as Escrituras, ele leu Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? Aí ele fala: para pregoar o ano aceitável do Senhor, trazer libertação aos cativos, trazer esperança aos pobres, e por aí vai. Quando ele termina de ler, o que ele fala? Essa palavra acabou-se de cumprir em mim. Eu sou aquele a quem Isaías se referiu. Aí os estudiosos da sinagoga de Nazaré disseram: como pode isso? Conhecemos você, conhecemos sua família, e como você pode dizer uma coisa dessa? Retire isso daqui. Quiseram até agredir Jesus. Jesus teve que sair de lá, né? Então, Cristo ou Messias é uma coisa só. Cristo é grego, Messias é hebraico, o significado é ungido. Então, o cristianismo é assim chamado por causa do Cristo. Então, o sufixo ismo significa, nesse caso aqui, doutrina, ensino, fé. Então, o cristianismo é, na verdade, a doutrina do Cristo, né? Aquelas pessoas que seguem o aprendizado do Cristo. Então, o cristianismo só existe por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então, as crônicas, os relatos históricos autênticos da vida de Jesus estão somente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, desde os primeiros anos de história da igreja, ano 40, anos 50, anos 60, 70, até o ano 100, que quando os últimos livros foram escritos, o Evangelho de João, por exemplo, foi escrito por volta do ano 90, 92. A igreja do primeiro século sempre acreditou aos 4 evangelhos que estão na nossa Bíblia como sendo os livros que realmente falam de Jesus. E a igreja do primeiro século não aceitava qualquer outro escrito. Então, o que acontece? As crônicas autênticas acerca de Jesus encontram-se nos 4 evangelhos. Como eu coloquei aqui, embora existam outros evangelhos que narram a história de Jesus, esses evangelhos não são dignos de confiança, porque eles narram histórias muito contraditórias a respeito de Jesus com relação aos 4 evangelhos da Bíblia e com relação aos outros escritos da Bíblia. Tanto os escritos do Antigo Testamento, que profetizavam acerca de Jesus, quanto os demais escritos do Novo Testamento, as epístolas, os relatos dos missionários lá em Atos, João em Apocalipse, até mesmo com relação às escritas de João. Então, esses evangelhos que surgiram a partir do segundo século não são dignos de confiança, porque eles são muito contraditórios com relação àquilo que a palavra de Deus ou os outros livros da Bíblia relatam com relação a Jesus. Por exemplo, existe um livro apócrifo, um evangelho apócrifo, que diz que Jesus estava na escola e um menino irritou muito Jesus. Jesus ficou muito nervoso com esse menino, e Jesus, para punir esse menino, transformou o menino em um cachorro. Tem um outro evangelho apócrifo que diz que Jesus, já na fase da pré-adolescência, foi fazer uma cama sob encomenda, porque o pai dele e Jesus eram carpinteiros, fabricador de móveis também. Carpinteiro para a gente aqui hoje só quem mexe com telhado, né? Naquela época, carpintaria era todo trabalho de madeira, inclusive fabricação de móveis. E um dos evangelhos apócrifos diz que Jesus fez uma cama e a medida ficou errada, e o cliente ficou muito contrariado. Jesus pegou no pé da cama e puxou, ela ficou do tamanho que o cliente queria.
Então, nesses evangelhos apócrifos, apresentam um Jesus que quer sempre satisfazer a sua vontade e tirar proveito de seu poder. Esse não é o Cristo apresentado no Novo Testamento. Não é o Cristo dado a espetáculo, ou que usa o seu poder ao seu bel prazer ou para tirar vantagem dele. Pelo contrário, no Novo Testamento a gente vê um Cristo onde ele abre mão de certas situações ou de certos poderes da divindade, não é? É até estranho a gente imaginar um Deus habitando num homem, né? Existe um teólogo, se não me falha a memória, é o Stanley Horton, que ele diz o seguinte, que Jesus, mesmo estando na condição de homem, ele não perde a sua divindade, mas alguns atributos da divindade são impossíveis, mesmo ele os tendo, são impossíveis de serem executados. Por exemplo, é um atributo da divindade a onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele estando em forma humana, como ele poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Então ele compara a divindade na humanidade como, vamos pegar aqui uma linguagem mais atual, não é assim que ele fala, mas para os irmãos entenderem. Todo mundo conhece aqui o Usain Bolt. O Usain Bolt é o homem mais rápido do mundo. Ele é o campeão mundial e campeão olímpico por 2 ou 3 vezes, me parece, na corrida de 100 metros rasos. Ele é um jamaicano. Ninguém corre mais rápido que ele. Mas vamos imaginar o Usain Bolt disputando uma prova de Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro. Só que ele vai ser obrigado a correr essa Olimpíada comigo amarrado junto a ele. Será que ele vai ganhar a prova? Ele deixou de ser um velocista, de ter a capacidade de correr em alta velocidade? Não, ele a tem. Só que o meu corpo atrelado ao dele vai fazer com que ele não consiga desenvolver essa habilidade. Então a divindade na humanidade, né, que aconteceu com Cristo, homem e Deus, é mais ou menos isso. Então o que acontece? Esses evangelhos apócrifos apresentam um Jesus que não tem nada a ver com os evangelhos do primeiro século escritos, que é o Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esses evangelhos foram escritos em épocas posteriores e que não condizem com o que a Escritura fala acerca de Jesus. Fala, irmão Delano. Isso. Isso. Agora ele sabe. Ele sabe sim, com certeza, é isso mesmo. Então veja aqui, Tassiano, que foi um cristão sírio, que viveu ali por volta do ano 170 depois de Cristo, ele idealizou a primeira harmonia do Evangelho, ou seja, ele pegou os textos dos Evangelhos e tentou harmonizar os textos, as passagens correlatas. Ele foi o primeiro estudioso a fazer isso. Embora já existissem outros evangelhos, que a gente chama de apócrifos, ele usou somente os 4 evangelhos que estão na Bíblia, que a gente chama de canônicos. Então isso é uma prova de que os primeiros cristãos, tanto do primeiro quanto do segundo século, acreditavam e confiavam somente nos 4 evangelhos, embora outros escritos vinham surgindo naquela época. Irineu, bispo de Leão e de Viena, 180 depois de Cristo, já lá quase no final do segundo século, né? Defendia vigorosamente a veracidade dos evangelhos canônicos. Ele dizia: só estes evangelhos são verdadeiros e dignos de confiança. Quer na base da evidência interna, quer na da externa, estas obras mantêm-se indubitavelmente por si próprias na sua classe. O que ele está querendo dizer com isso?
os outros evangelhos que estavam surgindo, quando confrontado com o conteúdo total das Escrituras, não passava desse crivo. Já os 4 evangelhos eram dignos de confiança, porque estavam harmonicamente ligados a todo o texto bíblico, de Gênesis até Apocalipse. Então, nesse estudo, trataremos os 4 evangelhos como obras separadas, de 4 autores diferentes para 4 diferentes grupos de destinatários. Por que eu coloquei essa observação? Porque existem pessoas que vão estudar os evangelhos, não estudam os evangelhos de maneira separada, estudam os evangelhos de maneira harmônica, por assuntos, por temas. Pega lá, por exemplo, uma parábola e vai estudar aquela parábola conforme os vários relatos dela, num evangelista ou no outro, em vários evangelistas. A gente não vai estudar os evangelhos dessa maneira, de maneira harmônica, mas sim a gente vai estudar evangelho por evangelho, porque é assim que a gente os lê e assim fica mais fácil da gente compreender, né? A Bíblia, quem temos em mão, não tem os evangelhos de maneira harmônica, as passagens harmonizadas. É um evangelho, depois o outro, depois o outro, depois o outro. A gente vai aprender assim, estudar assim, porque fica mais fácil a compreensão. Eu indiquei para os irmãos aqui um dia a Bíblia cronológica. A Bíblia cronológica, ela tem essa vantagem. Ela apresenta também uma harmonização dos textos. Caso os irmãos queiram adquirir essa Bíblia, ela é fantástica. Lançou também uma outra Bíblia que ajuda demais a gente a compreender as coisas da Bíblia, principalmente aqueles termos que a gente não compreende bem, termos que falam sobre os costumes dos povos bíblicos. Chama Bíblia de Estudo Arqueológica, de maneira que os textos bíblicos vão sendo apresentados. Por exemplo, quando fala que Pedro estava no eirado da casa, aí lá tem uma foto de uma casa do primeiro século, explica o que é um eirado, né? Por exemplo, quando fala do paralítico que foi descido pelo telhado da casa, lá tem uma explicação como que eram as casas da época. Então essa Bíblia arqueológica é uma Bíblia fantástica, fantástica, porque ela tem a arqueologia bíblica e os costumes dos povos bíblicos, conforme as passagens vão se apresentando. É muito boa essa Bíblia. Bíblia de Estudo Arqueológica. É um pouco grossa, bem mais grossa que essa minha aqui, ó. Ela custa em torno de R$150. Lá na Primícias, um aluno meu comprou por 105. Por 105 na Primícia. Eu não sei se foi esse valor porque ele é estudante de teologia ou se esse valor é para todos, mas ele conseguiu comprar 105. Ela estuda só os 4 evangelhos ou não, todo o Novo Testamento? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Aquelas passagens que envolvem costumes dos povos, todas vêm com os textos explicativos. É uma Bíblia extraordinária, fantástica. Então vamos lá. O primeiro evangelho que a gente vai estudar é o Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus. Essa seria a nomenclatura mais correta para se referir ao Evangelho. Mas a gente, brasileiro, tem o costume de abreviar expressões. Por exemplo, o livro de Atos, a gente costuma dizer assim, Atos dos Apóstolos. Mas qual que seria o correto? Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Mas eu fico imaginando um brasileiro falar uma frase desse tamanho. Não fala. O brasileiro, ele curta tudo, frases, palavras, né? Antigamente não era vossa mercê, depois virou vós mercê, depois virou você, hoje já é ser. Daqui uns dias eu nem sei o que é mais. De repente só um E, né? Então a gente costumou falar Evangelho de Mateus, mas o correto seria falar o Evangelho de Jesus Cristo conforme Mateus, né?
Seria mais ou menos assim, para dar uma ideia melhor, porque quem traz a mensagem é Jesus Cristo. Mateus apenas apresenta essa mensagem de acordo com seu ponto de vista, com sua visão, encaixando para preencher os anseios dos judeus. Qual que era o anseio dos judeus com relação a Jesus, ao Cristo? Que ele fosse o Messias, o leão da tribo de Judá. Por isso tem esse leão aí, descendente de Davi, que viesse para governar os povos, que fizesse de Israel o centro do mundo. Esse era o desejo dos judeus. Mateus apresenta Jesus como tal, como o Messias aguardado. Porém, o Messias aguardado tinha que vir primeiro resgatar as pessoas do ponto de vista espiritual. Essa era a preocupação primeira. Depois é que ele ia governar politicamente. Mas os judeus, por causa da ansiedade política que eles viviam, eles não quiseram observar, vislumbrar as profecias do Antigo Testamento com relação ao servo sofredor. Bom, então vamos aí, vamos ver sobre Mateus um pouquinho, depois a gente vê sobre o que ele escreveu acerca de Jesus. Então, o autor do Evangelho, conforme Mateus, o autor é o Mateus, também chamado de Levi. Mateus tinha dupla cidadania, portanto, tinha dois nomes, um que representava a cidadania hebreia e outro que representava a cidadania romana. Por causa do seu ofício, ele era cobrador de imposto, ele era publicano, ele tinha duas cidadanias. O cobrador de imposto, ele tinha que ter uma cidadania romana para ter um livre trânsito entre o povo conquistado e Roma, a nação conquistadora. Então, Levi é o nome hebraico dele, Mateus é o nome romano. Ele ficou mais conhecido na história por Mateus, mas ele também tinha esse nome Levi. Então o nome Mateus, Mataios, significa dom de Deus ou presente de Deus. Esse é um dos motivos que o meu filho chama Mateus, né? Porque foi um presente de Deus, né? Primeiro veio a Raíssa significa crente, depois veio o Mateus, que significa dom de Deus ou presente de Deus. Aí o segundo nome dele, que é o nome, ou primeiro, né? Primeiro era o nome hebreu, Levi, e segundo o nome romano, Mateus. O nome hebreu dele, Levi, significa devoto ou unido. Levi é uma das tribos de Israel, a tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Ele tinha esse nome. Quando ele passou a ser, porque eu pensava que era o seguinte, ele tinha o nome de Levi, e quando ele passou a ser apóstolo, ele passou a ser chamado de Mateus. Não foi dessa forma? Não. Ele tinha o nome de Levi. Depois, quando ele se associou a Roma, tornando-se um cobrador de impostos para Roma, então ele teve a cidadania romana. Então o nome romano dele, Mateus. Certo. Por exemplo, Paulo é um nome romano, porque Paulo era filho de judia como romano. Então ele tinha dupla cidadania a partir da paternidade. E o nome hebreu dele era Saulo. Então Saulo era o nome hebreu, Paulo o nome romano. Porque naquela época as pessoas não tinham sobrenome. Eles eram conhecidos por seu ofício, por filiação, ou em casos de dupla nacionalidade eles tinham dois nomes, o nome de origem e o nome depois adquirido. Então ele era publicano, que era o cobrador de imposto. O cobrador de imposto, ele participava de uma concorrência pública para ter direito de explorar aquela alfandegaria, aquela alfândega. E a soma para poder conquistar esse serviço era alta, não era barata. É como se fosse uma concorrência pública hoje, uma licitação pública,
várias empresas se apresentam para pegar uma obra, né? O preço mais barato ganha. Naquela época não, naquela época era o contrário. Quem pagasse o maior valor para explorar aquela alfândega é que ganhava. Então o dinheiro empregado ali era muito alto, e a maioria dos publicanos, para poder recuperar o valor investido de maneira mais rápida, o que esse cobrador de imposto fazia? Explorava os seus compatriotas. Por isso que eles eram odiados. Já eram odiados por viverem como romanos e explorarem e por cobrarem impostos para os romanos. E eram mais odiados ainda porque exploravam os seus próprios irmãos. Bom, além de Mateus, que também é chamado de Levi, a gente tem aí outros 11 apóstolos, né? Então aqui tem a lista dos 12 apóstolos. Se a gente perguntar assim, quem sabe os 11 titulares do seu time? Talvez a maioria saiba. Perguntar qual o nome dos 12 apóstolos? Muita gente vai ter dificuldade para lembrar de pelo menos a maioria, né? Então aqui está a lista dos 12 apóstolos. Tem o Pedro, que também é chamado de Simão. Então Simão, Pedro. André, que era irmão de Pedro. 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Esse João aqui é o apóstolo, viu? O que escreveu o Evangelho, o que escreveu as 3 epístolas, o que escreveu o livro do Apocalipse. É esse João aqui, filho de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé, também chamado Dídimo. Tomé também chamava-se Dídimo. Mateus, que é o Levi. Tiago, filho de Alfeu. Agora esse aqui tem 3 nomes: Lebeu, Tadeu e Judas. Tem evangelista que se refere a ele como Lebeu, tem evangelista que se refere a ele como Judas, irmão de Tiago, tá? Então Judas, ou Tadeu, ou Lebeu, todos eles eram irmãos de Tiago, tá? Qual Tiago? Olha, não sabe-se ao certo qual Tiago é esse. Não sabe-se ao certo qual Tiago é esse. Alguns chegam até a cogitar que esse Tiago aqui é aquele meio irmão de Jesus. Mas é só cogitação, não se sabe ao certo quem é esse Tiago. Inclusive, alguns chegam a dizer que não, ele não era irmão de Tiago, ele era filho de Tiago. Então, é meio obscuro com relação à questão desse nome aqui. Então, alguns colocam Judas, outros Tadeu, outros Lebeu. Na religião católica, esse aqui é o São Judas Tadeu. Quando você ouvir falar em São Judas Tadeu, é esse apóstolo aqui, ó, tá? Por isso que eu coloquei Judas Tadeu aí, para ficar mais fácil da gente lembrar quem que é esse apóstolo. É aquele que foi canonizado pelo catolicismo como São Judas Tadeu. Já ouviram falar em São Judas Tadeu? Parece que tem até um setor aqui em Goiânia, né? Tem. Que chama São Judas Tadeu, né? Ali pro lado ali do Guanabara, pro lado ali, né? Pro Itatiaia, né? Então é esse aqui, ó, Judas Tadeu. Eu coloquei Judas Tadeu assim para ficar mais fácil. Mas lá em Mateus está Lebeu. Nos outros evangelistas, Judas ou Tadeu. Tem outro Simão aqui, nesse caso é o Zelote, tá? O Zelote. Zelote, a gente aprendeu na aula passada, era um partido político que era contra o governo, contra o domínio de Roma sobre a Palestina. Eles eram um grupo revoltados contra o domínio romano. Então tem 2 Simão aí no grupo apostólico, um que era o Pedro, Simão Pedro, e o outro Simão Zelote. E o Judas Iscariotes. Esse aí eu acho que é um dos mais conhecidos, né? Um dos mais conhecidos. Traiu Jesus. O mais malhado de todos é ele, com certeza, né? Bom, Mateus, data e lugar, irmão. Não sabe-se exatamente quando é que esse evangelho foi escrito, mas com certeza esse evangelho foi escrito entre os anos
50 mais ou menos a 70. Por quê? Esse evangelho não foi escrito antes da dispersão dos cristãos em Atos capítulo 8, versículo 4. O que aconteceu lá em Atos capítulo 8, versículo 4? Os cristãos estavam concentrando a pregação deles em Jerusalém. Mas em Atos 1 e 8, Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que me sejam por testemunhos, tanto em Jerusalém, em Samaria, Judéia e confins da terra. Então o evangelho não era para ficar apenas concentrado em Jerusalém, ele tinha que espalhar pela Judéia, Samaria e depois por toda a terra. Mas ele estava muito concentrado. E o que acontece em Atos 8? Um dos diáconos da igreja, que também ocupava a função de evangelista, Estevão, foi morto apedrejado. E a partir dali começou uma grande perseguição aos cristãos de Jerusalém. E muitos cristãos se espalharam por todo o Império Romano. Inclusive, a igreja de Roma foi fundada por um desses cristãos que se dispersaram de Jerusalém, e também a igreja de Colossos. Foram duas igrejas de cidades do Império Romano que foram fundadas por cristãos anônimos que saíram dessa perseguição aí de Atos capítulo 8. Então, por que não foi escrito o Evangelho de Mateus antes disso? Porque a igreja estava sob o ensinamento verbal dos apóstolos em Jerusalém. Então ainda não havia a necessidade de um evangelho escrito formalmente. Então, antes dessa perseguição, com certeza não foi a data da escrita do evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus foi escrito depois disso, com a dispersão dos cristãos da igreja pelo império, para que a igreja tivesse um material para poder pregar aos judeus espalhados por todo o Império Romano, por todo o mundo daquela época, e não somente aos judeus, mas também a todos aqueles que pudessem ser alcançados ou fossem alcançados pela pregação do Evangelho, mas especialmente aos judeus, porque o Evangelho foi escrito com uma linguagem primeira aos judeus, apresentando Jesus como o Messias. Sim. Haveria a possibilidade, por exemplo, havia o evangelho oral, e depois as pessoas foram recolhendo aqueles evangelhos e cada um foi escrevendo, ou foi o Mateus mesmo que teve esse cuidado de pegar e fazer o seu próprio relato? Mateus. Agora, Mateus usou qual o principal material para escrever o evangelho dele? Um evangelho que já existia, o evangelho de Marcos. O de Marcos foi o primeiro a ter sido escrito. Aí Mateus, quando foi escrever o evangelho dele, usou o evangelho de Marcos como a sua principal fonte de pesquisa. Certo. Além das suas próprias experiências, porque Mateus foi apóstolo, né? Já Marcos não foi apóstolo, mas quando ele escreveu o seu evangelho, a principal pessoa que ele entrevistou foi Pedro. Então eles chegam a dizer assim, o evangelho é de Marcos, mas a tradição apresentada nele é de Pedro. Então foi assim que foi produzido. Mateus usa principalmente o evangelho de Marcos, porque o de Marcos já existia, e Lucas usa os outros evangelhos já escritos, Mateus e Marcos, e outras fontes de pesquisas, principalmente as pesquisas verbais. Ele entrevistou os apóstolos vivos. Então Lucas, ao escrever seu evangelho, usou material escrito e usou material verbal. Mateus também da mesma forma, Marcos também. Todos os três evangelistas usaram material escrito e material verbal. E desse material que foi escrito na época, foi tirado alguma coisa para chegar ao evangelho de hoje?
ou ele está na íntegra de acordo com o que foi escrito? Está na íntegra. Cada vez mais os anos vão passando, vão descobrindo pergaminhos antigos. E os pergaminhos mais antigos descobertos, são datados lá do 2º e 3º séculos, estão bem próximos daquilo que a gente tem. Inclusive existe uma ciência entre os estudiosos chamada baixa crítica, que é uma análise dos textos antigos descobertos com relação àquilo que temos hoje. E na medida que é necessário fazer algumas correções, eles fazem. Porque quanto mais antigo for um escrito, mais próximo do original ele está. Sim. Né? Então as Bíblias de hoje, elas sempre levam isso em consideração, os textos antigos achados, para que se faça uma tradução bem próxima daquilo que saiu da pena do autor. Chegam até a dizer que o que a gente tem hoje em mãos é 99,9% Bíblia. Talvez a gente tenha aí 0,01 que seja alguma coisa que não esteja no original escrito. Então, as Bíblias de hoje estão muito próximas, quase na sua totalidade, daquilo que foi originalmente escrito. Bom, então esse evangelho não foi escrito antes desse período, com certeza não foi. E também não foi escrito após o ano 70, porque o evangelho de Mateus cita uma profecia sobre a destruição de Jerusalém em 70, e não faz um relato da história acontecida. Então por isso que o evangelho de Mateus foi escrito entre os anos 50 e 70. Não é possível precisar a data, mas com certeza foi nesse intervalo aí, entre os anos 50 e 70. Bom, o comentário de Irineu situa a escrita do Evangelho de Mateus na época de Nero. Nero governou Roma entre 54 a 68. O Evangelho é ajustado a uma igreja que ainda estava relacionada ao judaísmo, embora se tornando independente dele. Por quê? Porque os primeiros cristãos, quase que na sua maioria, eram judeus. Depois é que veio acrescentando os gentios à igreja. Então, com o crescimento da igreja e as doutrinas sendo fundamentadas, o judaísmo foi perdendo o seu peso dentro do cristianismo. E muitos queriam fazer com que a igreja cristã retornasse ao judaísmo, aos ditos do judaísmo. Por exemplo, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, foi justamente para conscientizá-los de que o evangelho de Cristo veio para libertar o homem do domínio da lei, porque a lei veio para mostrar a pessoa de Jesus. Os judaizantes, que eram um grupo de judeus crentes na igreja cristã, queria impor regras do judaísmo ao cristianismo. Por exemplo, ele dizia assim: olha, tudo bem, nós aceitamos a Jesus, agora estamos salvos, mas a gente tem que continuar guardando o sábado, tem que continuar guardando esse regime alimentar, a gente tem que continuar frequentando o templo, fazendo as nossas ofertas sacrificiais, levando o cordeiro para ser morto no holocausto, a gente tem que continuar observando as festas. Aí Paulo diz assim: vocês foram libertados desses rudimentos de doutrinas, e vocês não entenderam que esses rudimentos de doutrinas eram para mostrar a doutrina maior que é Jesus. Mas vocês estão querendo fazer o caminho inverso, querem voltar. Paulo combateu muito com os judaizantes, principalmente na carta aos Gálatas. Então o evangelho, no princípio, as pessoas pregavam um evangelho, mas ainda subordinado às doutrinas judaicas. À medida em que os textos foram sendo escritos, que o evangelho de Cristo foi sendo ensinado às pessoas, tanto verbal quanto de maneira escrita,
as pessoas foram se libertando daquelas práticas judaicas. Atos capítulo 15 é um marco importante nessa situação, porque o que acontece em Atos capítulo 15? Tem um concílio lá de liderança da igreja. A igreja cristã tinha, na sua maioria, judeus, mas muitos gentios tinham aceitado a Jesus, tinham recebido o Espírito Santo, como o caso de Cornélio, em toda a sua casa. Aí eles queriam proibir a participação dos gentios na igreja, exceto que os gentios se ajustassem às doutrinas judaicas. Aí Tiago, o presidente daquele concílio, ouviu os apóstolos primeiro, principalmente Pedro, por causa de Cornélio, e Paulo, por causa da primeira viagem missionária de Paulo. Pedro contou o que Deus tinha feito lá na casa de Cornélio, Paulo contou o que Deus tinha feito durante a sua primeira viagem missionária. Então eles concluíram que a igreja cristã não podia ser uma igreja cristã judaica. Os gentios podiam participar da igreja cristã, e proibiu aos gentios apenas 3 coisas, que na verdade estão relacionadas a uma só. Olha, a partir de hoje, a única coisa que vocês devem observar é afastar-se da idolatria, afastar-se das relações sexuais ilícitas e afastar-se do comer carne sufocada e do sangue. As relações sexuais ilícitas e o comer carne sufocada com sangue estavam relacionadas às práticas pagãs daquela época. Ou seja, era um conselho para que os gentios se afastassem do paganismo e se ajustassem à vida cristã, né? Então, com certeza esse evangelho aqui foi escrito nesse período, entre 50 e 70 depois de Cristo. Sim. Como foi e por que apareceu o dia domingo? Porque na Bíblia nem relata, não vai domingo, né? Domingo. Aí esse dia estava mostrando o irmão Miguelzinho, aí o irmão Miguelzinho falou: olha, apareceu por causa dos católicos pelo nascimento de Jesus sempre domingo. Eu falei: será que eles arrumaram isso? Porque não existe. Assim, principalmente pela o 7º dia, às vezes o 7º dia dele, eles não domingo, né? Os dias semanais são 7. Embora a Bíblia não tenha o termo segunda, terça, quarta, quinta e nem domingo, só tenha o termo sexta e sábado, mas os dias semanais sempre existiram, porque a semana é constituída de 7 dias e não somente de 2 ou um dia só. Eu vou chegar lá para te explicar. Então, os dias da semana sempre existiram, são 7. E a semana é constituída de 7 dias, correto? Os judeus faziam a seguinte conta para eles: sábado e a véspera do sábado, sexta, só. Então, quando tinha, por exemplo, a festa da Páscoa, para eles era um feriado, correto? Se caísse numa terça-feira, aquela terça-feira era para eles o sábado, porque era o feriado deles, era o dia do descanso deles. Então os judeus, por causa da questão do descansar no sábado, você vai ver no Antigo Testamento só menção ao sábado, só. E no Novo Testamento você vai ver menção à sexta, que é a véspera do sábado. No Antigo Testamento também você vê menção à sexta-feira, que é a véspera do sábado. Mas os 7 dias da semana sempre existiram. Aí Jesus morre e ressuscita. Qual dia da semana ele ressuscitou? O dia posterior ao sábado, que é o domingo. Então os cristãos desde cedo entenderam que a ressurreição de Cristo significava para eles a conquista da salvação e a libertação
dos poderes malignos, do pecado, da lei, dos sacrifícios, etc. Então o culto cristão, desde o início, era realizado no domingo. No domingo. E por que que esse dia da semana foi chamado de domingo? Porque vem da expressão domínio, do latim. Domínio de quê? Domínio do Cristo nesse dia, porque o Cristo nesse dia ressuscitou. Então o domingo vem de domínio. Domínio de quem? De Jesus. A expressão domingo vem dessa origem, tá? Não, como o irmão tinha falado no começo, não está relacionado ao dia do nascimento. Ah, porque Jesus nasceu no domingo. Não, está relacionado à ressurreição do Senhor. Tanto é que a igreja primitiva, irmão Antônio, celebrava a ceia todo domingo. Depois é que ela passou a ser celebrada anualmente por algumas religiões e mensalmente por outras. Mas a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja apostólica, celebrava a ceia todo domingo, porque eles consideravam aquele dia como o dia do domínio de Cristo. Porque os dias da semana, para os judeus, não tinham nome. Para eles interessava o dar nome ao sábado só. Então esse nome domingo é por causa da expressão domínio de Cristo, por causa do dia, foi o dia que ele ressuscitou. Bom, então vamos aprender aqui essa primeira parte aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo de Mateus. Daqui uns 10 minutinhos eu vou encerrar, viu, irmãos? Porque está ruim para conversar com esse negócio desse jeito aqui. Não sei se eu jogo a boca lá para frente, ou se eu escorrego ela no próprio aparelho, mas está esquisito, rapaz. Ainda bem que o Moildo ligou o microfone para mim, senão não sei o que ia acontecer. Tema do livro. Mateus capítulo 1, versículo 1 começa assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Qual era a intenção de Mateus? Provar que Jesus é Messias. Messias tem a ver com governo. Messias tem a ver com linhagem real. Há uma promessa no Antigo Testamento que a linhagem de Davi, ou o descendente de Davi, é quem governaria os povos e faria com que o reinado de Davi nunca se acabasse. Então Mateus começa o Evangelho mostrando justamente isso, a descendência de Jesus. Descendência de Jesus. Aí ele fala assim, filho de Davi, Rios tu David, lá no grego. Para que ele fala que Jesus é filho de Davi? Porque Davi era o representante da linhagem real. O Messias ia sair dessa linhagem. Até uma profecia no Antigo Testamento que fala sobre a raiz de Jessé. Quem é Jessé? Quem é Jessé? Pai de Davi, muito bem. Pai de Davi. Irmão, se aquele dia acabou que falou que Davi não era filho de Jessé. Onde aquele homem arrumou isso, gente? Sendo que o texto de Samuel é claro, lá fala diversas vezes, né? Pois é, aquele homem, acho que ele estava em outro mundo, a cabeça dele estava em outro lugar aquele dia. E interessante que ele fala assim, para reforçar, filho de Abraão. Então eu até coloquei aqui, Abraão, descendência hebreia. Davi, descendência ou linhagem messiânica. Então, para deixar claro que Jesus era um hebreu e era da linhagem real de Davi. Por isso que
Mateus já começa o seu evangelho trazendo essas informações, que são extremamente importantes dentro do pensamento judaico. A árvore genealógica, o tronco dos judeus, tinha como base Abraão. Os hebreus existiram a partir de um casal. Que casal é esse? Abraão e Sara. Eu estava lendo, rapaz, sobre... porque levantou-se uma questão aqui na vigília, que Isaac, quando foi levado ao sacrifício, ele tinha mais ou menos 40 anos de idade. Aí eu fui pesquisar sobre isso, e existe um livro apócrifo chamado Jasher, que fala sobre isso. Não sei se é Jasher capítulo 23, alguma coisa assim, não me lembro agora. Então esse livro apócrifo é que fala a idade de Isaac. Os teólogos judeus falam que ele tinha mais ou menos 20 anos de idade, e os teólogos cristãos falam que ele tinha mais ou menos 16. Então eu prefiro ficar entre 16 e 20 do que com 40, acreditar no livro apócrifo. Então o que acontece? Eu pesquisando sobre Isaac, eu achei uma coisa interessante. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, Abraão tinha 75 anos. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100. Abraão morreu com 180 anos. Isaac, quando casou com Rebeca, tinha quantos anos? 40. E aí Eliezer busca uma noiva para Isaac, e essa noiva descobre-se depois do casamento que ela é estéril. Olha só, gente, a origem do povo hebreu é uma origem no milagre, irmãos. Um casal de idosos centenário dá à luz uma criança. Essa criança vem a casar com 40 anos. Só 10 anos depois, ele já estava com 50 anos, é que nasce o filho. Qual filho era esse? Quem é o filho de Isaac? Não, quem nasceu primeiro? Esaú. Aí depois, alguns minutos depois, nasce Jacó. Bom, mas Deus não estava formando um povo, pastor general? Por que Deus demorou tanto, né? 25 anos para dar um filho para o velhinho. Depois o filho desse velho casa com 40, só tem filho com 50. Não, é aquele ali, fora de cogitação aquilo. Né? Aquilo ali não tem cabimento aquilo não. Então o que acontece? Eu fico assim impressionado, né, como que Deus trabalhou na vida do povo hebreu, para mostrar para a origem desse povo, que a origem desse povo foi através do milagre, foi através da vontade de Deus.